Bom, e hoje é uma despedida aqui da Jovem Pan. O nosso comentarista internacional, professor Marcos Troirro, diretor do Brick Lab da Universidade de Colômbia, está deixando a Jovem Pan porque ele vai fazer parte do governo de Jair Bolsonaro. Ele será o responsável pela Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Aliás, de forma muito correta, o professor Troirro tinha se afastado aqui da Jovem Pan nos últimos 10, 15 dias, porque justamente estava negociando, estava conversando com o governo de Jair Bolsonaro. Professor Troirro, bom dia, em áudio e vídeo aqui no nosso Jornal da Manhã, como vai? Bom dia, Tiago, bom dia, amigos do Jornal da Manhã. Pois é, Tiago, aceitei esse desafio aí, aqui fui convidado pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos tocar a nova Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais. Então vai ficar sob minha alçada não apenas os temas de inteligência comercial, formulação da política comercial. Juntamente com o Ministério das Relações Exteriores, vamos trabalhar muito nas negociações comerciais e na promoção comercial, e também uma parte importante daquilo que era o Ministério da Fazenda e o Ministério do Planejamento, que cuida da nossa relação com o Fundo Monetário Internacional, com o Banco Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então é um belo desafio, e um desafio que eu aceito com uma espécie de sol e chuva no meu coração, porque eu gosto muito da Jovem Pan, ouço a Jovem Pan desde menino. Para mim, esses últimos 9, 10 meses aí de comentário internacional, para mim foi uma grande alegria participar, e obviamente eu devo muito também desse reconhecimento, a visibilidade e a audiência que a Jovem Pan me deu. Vera. Professor, bom dia, parabéns aí pelo seu novo desafio, boa sorte. Eu queria saber como o senhor viu essa trégua na guerra comercial entre China e Brasil, e de que maneira isso pode ser benéfico ou prejudicial para as negociações brasileiras, para as exportações brasileiras. Bom dia, Vera, obrigado pelo desejo de sorte. Bem, ontem, nesses últimos dias em Buenos Aires, durante a reunião do G20, se estabeleceu de fato uma trégua naquilo que vem se chamando de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, que estabelece um prazo de 90 dias para que a China possa acertar algumas de suas posições que estão bastante criticadas pelos negociadores americanos. A China é acusada pelos Estados Unidos de não respeitar a propriedade intelectual, de praticar dumping, ou seja, exportar uma parte importante dos seus manufaturados a valores abaixo do preço de custo, justamente para conquistar mercado. E a maneira pela qual o governo Trump identificou para fazer que isso acontecesse foi o estabelecimento de tarifas. Agora, essa não é uma guerra tradicional. Geralmente, numa guerra, você retira os embaixadores e você começa a bombardear a outra parte. Ela também não é uma guerra fria, porque, por exemplo, durante o período do final da Segunda Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, a relação entre Estados Unidos e União Soviética era muito pequena. Não é o caso hoje. A interdependência entre China e Estados Unidos é gigantesca. Os Estados Unidos são o principal destino de investimento estrangeiro direto chinês. A China é o principal destino de investimento estrangeiro direto americano. Eles têm uma balança comercial aí à beira do $1 trilhão. E o que está acontecendo é uma espécie de série múltipla de aproximações para que não apenas os Estados Unidos possam diminuir o seu déficit comercial, mas também a China possa fazer uma mudança estrutural da sua economia. Eu acho muito pouco que isso aconteça nos próximos 90 dias, né? Provavelmente essa fase de ajustes ela vai durar por toda a presidência Trump. É claro que os chineses vão fechar esse ano com um superávit recorde em relação aos Estados Unidos, o que mostra também que os efeitos dessa suposta guerra comercial são limitados. E para o Brasil, Vera, eu acho que tem essencialmente 3 efeitos. Durante a vigência dessa grande disputa, é possível, como aliás nós vimos nos últimos meses, que nós aumentemos as nossas remessas, né, sobretudo de complexo soja, para a China. Hoje a China compra cerca de $15 bilhões por ano de soja dos Estados Unidos, e se os chineses querem retalhar os Estados Unidos nessa área, um dos poucos fornecedores, né, que conseguem suprir valores incrementais de exportações é o Brasil. Essa disputa entre China e Estados Unidos também dá ao Brasil um certo tempo, porque nós encontrávamos aí antes da presidência Trump um processo bastante acelerado de acordos regionais, como era aquele acordo do Pacífico,
O Brasil está ficando fora disso e, portanto, nesse momento em que os acordos bilaterais voltam a ser a tônica das negociações internacionais, o Brasil pode conseguir o tempo necessário, mais uma vez, para se ajustar e fazer frente a essas novas dinâmicas. E tem um terceiro efeito, que eu acho que esse é positivo, que é o seguinte: claro, se diminuem as tensões comerciais entre as duas principais superpotências, o horizonte para a economia global também cresce. E nesse momento, né, em que o Brasil precisa fazer ajustes importantes na sua macroeconomia, nos seus gastos públicos, no seu equilíbrio fiscal, é muito melhor que isso seja feito com o sol brilhando na economia mundial do que numa situação em que a gente pode se precipitar numa crise global. Então, estou vendo com bons olhos, com bastante otimismo e com os dedos cruzados. Professor Marcos Troíro, Denise, eu também desejo muito sucesso aí no novo desafio. E eu queria saber como é que o senhor tem visto um reposicionamento que nós já estamos registrando aí do futuro governo em relação às relações internacionais do Brasil, né? Nós temos essa questão de reposicionamento até entre China e Estados Unidos, se tenta uma proximidade maior com os Estados Unidos, só que a China é o maior parceiro comercial do Brasil, revisão do Mercosul, tem a questão da mudança da embaixada para Israel, mesmo que seja apenas para Jerusalém, mesmo que seja um reposicionamento político, pode ter implicações do lado comercial. E nós já vimos preocupações tanto do ponto de vista dos produtores rurais como da indústria. Como é que o senhor vê essa situação? Pode haver alguma divergência entre posicionamento comercial e político nas relações exteriores? Denise, obrigado pelo carinho e pela generosidade. Denise, durante um longo tempo, né, se você pensar que os governos lulopetistas ficaram no Brasil de 2003 até 2016, o Brasil praticou uma política externa terceiro-mundista, que os acadêmicos e diplomáticos gostam de chamar Sul-Sul, fizeram uma expansão muito grande do nosso quadro de embaixadas em países africanos, no Caribe, né? Na vã esperança de cumprir uma ambição antiga da diplomacia brasileira, que é se tornar membro do Conselho Permanente do Conselho de Segurança. Ou seja, essas ambições políticas tiveram precedência sobre a racionalidade econômica. E isso acabou afetando até as relações econômicas internacionais do Brasil, né? A gente optou por fazer negócios e também, particularmente, investimentos em países de baixo retorno, como mais notadamente é o caso de Cuba, que no seu conjunto tem um produto interno bruto do tamanho do estado de Pernambuco e que não representa um diferencial importante como destino das exportações brasileiras. Então, me parece que, de um ponto de vista mais amplo, assim, mais geral, haverá sim uma mudança de meridiano de Greenwich das relações internacionais do Brasil, mais uma vez se aproximando dos cânones ocidentais, dos padrões ocidentais, e com um objetivo muito forte de melhorar as nossas relações com Washington. Veja, por mais que se possa questionar a posição dos Estados Unidos no mundo, alguns acham que os Estados Unidos estão em declínio, outros, pelo contrário, que continuam na ponta do mundo. Eu, particularmente, entendo que durante muito tempo ainda os Estados Unidos serão a superpotência determinante. Nós precisamos voltar a nos aproximar, quer dizer, há uma grande deseconomia. O nível o intercâmbio comercial entre os Estados Unidos e o Brasil é baixo, né? Vamos lembrar que em 1985 o Brasil exportava o mesmo para os Estados Unidos do que a China exportava para os Estados Unidos. No ano passado a gente fechou com exportações aí de quase 27 bilhões de dólares, ao passo que os chineses exportam quase 700 bilhões, ou seja, há um grave distanciamento do ponto de vista econômico-comercial entre os Estados Unidos e o Brasil, e eu acho que o próximo governo vai operar no sentido de recolocar os Estados Unidos, e bem como outros países ocidentais, dentre as prioridades da nossa política externa. Em relação a outros temas, Denise, eu acho que nós precisamos seguir aquilo que o presidente eleito Jair Bolsonaro disse ao longo de sua campanha. Nós não podemos ter viés ideológico nas nossas relações econômicas com o resto do mundo. Precisamos negociar com os 4 cantos do planeta e o principal interesse aqui tem que ser o interesse nacional do Brasil, né? A política externa tem de servir, entre outras coisas, para que o povo brasileiro fique mais próspero, para que nós possamos chegar mais perto aí dos 20 mil dólares como renda per capita. É para isso que serve as relações econômicas internacionais, né? A política externa,
E nesse sentido, acho que o Brasil vai conseguir fazer isso de uma maneira importante. Em relação a alguns desses temas mais polêmicos, né, mudança de embaixada em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, eu entendo, pelo que diz o presidente, de que esse é um tema que acontecerá em algum momento, não há cronologia decidida. Nós temos relações econômicas importantes com os países árabes, nós vamos fazer de tudo, não apenas para preservá-las, mas também para expandi-las. Professor Vila, para a gente fechar. Marcos, bom dia, bem, parabéns e êxito aí nessa sua novo desafio, né? Eu estava dando uma olhada no ranking da Organização Mundial do Comércio e vendo que o Brasil é o 18º país exportador do comércio mundial, cerca de 185 bilhões de dólares. E o que me chamou a atenção, olhando esses dados, Marcos, é o seguinte: a Malásia, puxa, que é micro, está à frente do Brasil com 189 milhões. Aí eu achei que estava errado. A Tailândia acima, com 215 bilhões. Quer dizer, o que acontece conosco, com uma estrutura econômica tão diversificada, estarmos atrás? Porque tudo bem, está atrás da China, da União Europeia, Estados Unidos, Japão, tudo bem. Agora, não dá para estar até atrás de Taiwan, Formosa, Taipei, como queiram, está atrás da Tailândia, da Malásia. Como destravar e fazer com que o Brasil tenha um papel mais importante no comércio internacional? Obrigado, professor Vila, e pelo seu desejo de sorte também. O professor, se nós levarmos em consideração o tempo de que por onde destas terras aportou Cabral, sim, e se você excluir aqueles ciclos da monocultura da exportação, ciclo da cana-de-açúcar, ciclo do café e etc., raramente o Brasil teve mais do que 25% do seu produto interno bruto resultantes da soma de exportações e importações. Ou seja, nós sempre fomos um ator muito pequeno do comércio internacional. Por que isso acontece? Uma série de razões, mas eu destacaria aqui duas. Em primeiro lugar, é que a mentalidade de industrialização no Brasil sempre foi muito vinculada à noção de substituição de importações. Ou seja, o Brasil deveria se industrializar não para ganhar mercados externos, mas para reservar fatias do seu mercado interno a produtores nacionais. Por exemplo, houve substituição de importação como política industrial também em outros países do mundo, e particularmente do Sudeste Asiático. A China fez isso, Singapura fez isso, Hong Kong fez isso, a Coreia do Sul, mais notadamente, fez isso também. No entanto, substituição de importações para exportar não foi o caso do Brasil, e por isso que nós somos um jogador tão pouco relevante do ponto de vista da exportação de bens manufaturados. E aí, em tempos recentes, você tem outros fenômenos. Em 2001, por exemplo, a China tinha um produto interno bruto do tamanho da Itália. Hoje ela é uma economia de 13 trilhões de dólares. Então, esse processo de ascensão de uma economia como a da China, que é tão demandante de bens, em que o Brasil tem vantagens comparativas no setor agrícola e no setor mineral, acabaram fazendo com que a gente concentrasse nossas exportações em bens de menor valor agregado e não fizemos a lição de casa do aumento da competitividade. Outra coisa, uma das características do mundo contemporâneo é a realização de acordos comerciais. Se você levar em consideração, mais uma vez, esse período de 2003 a 2016, nós praticamente não fizemos acordo com nenhum grande mercado comprador. Outra coisa, mantivemos a economia brasileira muito protegida, seja da perspectiva das tarifas, seja da perspectiva de cotas. Outro dia eu estava conversando com um diretor da Apple, né, a grande empresa de tecnologia da informação, e ele me dizia que de todas as Apple Stores que existem no mundo, a que menos vende é a do Rio de Janeiro. Porque, por conta das restrições de impostos, né, tarifas altíssimas, é mais barato você comprar uma passagem de classe econômica, viajar para Nova York, ir a uma loja da Apple, comprar um iPad, por exemplo, e voltar ao Brasil, do que comprá-lo numa loja no país. Então essa também é uma tarefa muito importante para esse período que a gente vai ter agora aí, nesses 4 anos. Eu quero ajudar muito a que o Brasil, em termos de comércio exterior e assuntos internacionais, possa modernizar a sua estrutura para lidar com as novas características do comércio, ou seja, não é só comércio de bens tangíveis, é também comércio de bens de tecnologia, de serviços, ou seja, não são apenas os bens manufaturados ou agrícolas. O Brasil tem que incentivar muito as suas exportações nessas outras indústrias que estão mais ligadas ao conhecimento e à criatividade.
Eu quero também ajudar na abertura da economia brasileira. Vamos fazer uma coisa coordenada para que a carga tributária sobre as empresas possa cair em uniformidade, não é com a desgravação tarifária brasileira. E, claro, eu quero também que a gente possa aumentar a nossa participação por meio das exportações, de nossa conquista do mercado mundial, tendo um pouco de visão, ou seja, organizando o repertório de posições e estratégias brasileiras para alguns mercados-chave, como é o caso dos Estados Unidos, mais uma vez, que a meu ver será a grande potência reemergente do século XXI, do Sudeste Asiático. Ou seja, vamos trabalhar aí para que esses dados da OMC que o professor Villa acabou de ler sejam coisa do passado e o Brasil possa ter um papel muito mais de destaque no comércio internacional. Bom, o professor Marcos Troerro, que assume a partir do ano que vem a Secretaria Especial de Comércio Exterior e Assuntos Internacionais do governo de Jair Bolsonaro. Professor, olha, muito obrigado mais uma vez pela atenção, pela gentileza, pelos 10 meses aqui que o senhor passou como comentarista internacional da Jovem Pan, com análises importantes, e é muito bom que o governo tenha pessoas competentes como o senhor. Mais uma vez agradeço, obrigado pela amizade desse período aí. Um grande abraço e sucesso. Obrigado, Tiago, obrigado a você, obrigado a todo o pessoal da produção, do jornalismo aí, do Jornal da Manhã, da Jovem Pan. Contem sempre comigo aí, vou continuar sendo um ouvinte e um internauta atento ao grande trabalho do jornalismo da Jovem Pan. Obrigado.